lugar nenhum mesmo. Ele não diz que vai retirar o Espírito Santo fica. Por que o Espírito Santo fica? Porque não tem como as duas testemunhas serem ungidas sem o Espírito Santo. Não tem como 144 mil receberem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, se não for o Espírito Santo. E eles são selados com o Espírito Santo. Não tem como Joel se cumprir se o Espírito Santo não for derramado sobre toda a carne, inclusive durante aqueles que vão para a grande tribulação. Ele permanece. E ele permanece conosco todos os dias. É o que disse o Senhor Jesus. Então o pessoal errou. Errou por causa de uma má compreensão, que é aquela, dizendo que a igreja não vai para a grande tribulação. Tem uma igreja que vai para a grande tribulação. Ela vai, e não somente isso, uma grande multidão se converte na grande tribulação. Vamos ver se a gente acha o texto? Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. O que está escrito? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam onde? Diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando o que? Vestes brancas, e com o que? Palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Qual é a resposta? Eu disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da onde? Grande tribulação. E eles estão como? Do mesmo jeito que nós. Igualzinho a gente. Todo mundo de veste branca. Todo mundo. E como que eles chegaram lá? E da onde eles vieram? Como foi que aconteceu isso? Aí diz assim: lavaram as suas vestes e as branquearam no... igual você e eu. Erram também quando dizem que eles vão ter que se banhar na própria vida e vão se salvar pelo seu próprio sangue. Erram de novo. Ninguém se salva pelo seu próprio sangue. Se salva pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles e nós estamos no mesmo pé de igualdade. Qual é a diferença? Entraram pela grande tribulação. O grande mundo, no aperto da grande tribulação, com as 7 trombetas tocando, as 7 taças caindo, os 7 selos sendo abertos, e os 144 mil que vão começar a evangelização do mundo, e as 2 testemunhas que vão estar dando ali o seu testemunho, eles vão promover a maior salvação da história de todos os tempos. Pensa num período de salvação, que é a grande tribulação. Um período de salvação. Porque o Espírito Santo vai ser derramado fortemente. Vamos ler aqui, João capítulo 14, versículo 16. É nesse período que o sinal da besta está no grande soco, né? É nesse período que o sinal da besta vai começar a corroer, né? Vai tomar conta de todo mundo. Porque só tem um jeito: ou tem o sinal ou não tem o sinal. Quem não tem o sinal, não compra, não vende, é preso ou é morto. Aí na hora de escolher entre a prisão, a morte ou o sinal da besta, com o testemunho dos 144 mil e das 2 testemunhas mártires, com os sinais em cima no céu e na terra, é nessa hora que milhares e milhares e milhares de pessoas são salvas, e vem parar aqui no capítulo 7 do Apocalipse.
É assim que eles veem. Difícil isso, né, meu irmão? Difícil. Eu ouvi bastante essa teoria. Só que quando eu entro pela Bíblia, meu irmão, e a Bíblia diz o contrário do pregador, eu sinto muito. Se for Billy Graham, eu abandono ele. Não importa. Pode ser o maior exegeta, o seu chefe, abandono. Gruden, eu abandono. Berkoff, eu abandono. Se eu achei na Bíblia e ninguém me convenceu o contrário pela Bíblia, eu abandono o teólogo. Não tem dúvida. Né? E esse texto aqui deixa claro. Pode ler, por gentileza. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse para sempre, eu acho que é para sempre. Eu entendo para sempre como para sempre. Estou convosco. E outra coisa, o Cristo disse, aonde estiver o corpo, aí vão os abutres também. Quer dizer, aonde estiver a igreja, é ali que o Espírito Santo vai. E se tiverem quantos reunidos no nome do Senhor Jesus, ele está ali no meio? Quantos? 2 ou 3, irmãos. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ora, você vai ter 2 testemunhas em Jerusalém. E você vai ter 144 mil israelitas fazendo a evangelização mundial, pregando o evangelho. São israelitas, que só Deus sabe quem são esses israelitas, porque o evangelho vai voltar para as mãos dos israelitas e eles vão se converter a Cristo. E no dia que eles se converterem a Cristo, os 144 mil vão estar em evidência fazendo a liderança desse povo da grande tribulação. Esse povo que está se convertendo a Cristo. Quer dizer, de alguma forma, aquela repreensão que o Senhor Jesus deu para a igreja de Laodiceia vai ser ouvida, porque ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Unge os teus olhos com colírio para que vejas. Então, o Senhor Jesus ele recomendou, de alguma maneira, na grande tribulação, isso se cumpre. E essa outra igreja já vai ter sido retirada. E essa é a fé que nós temos. A nossa fé é que nós saímos do mundo pelo arrebatamento, aí nós vamos para o tribunal de Cristo, que é o que eu quero tratar aqui na segunda parte da nossa aula. Quero falar bastante sobre o tribunal de Cristo, pelo menos 1 hora, tá bem? Então a gente vai ali, toma um café, tá? A gente retorna para a gente conseguir falar sobre o tribunal de Cristo. Aqui em Tessalonicenses, como vocês veem, o apóstolo Paulo fala o que para nós? Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, aí fala nós. Então tem a grande colheita que está acontecendo. A turma vem da Jerusalém celestial onde eles estão, e os seus corpos ressuscitam da sepultura onde estão. Essa visão foi dada para um profeta, o único profeta que viu literalmente a ressurreição dos mortos. Como que acontece? Vamos lá para Ezequiel 37. Aula difícil, né, Bruno? Mas boa, né? É aula para crente. Então eu espero que tenha ficado bem claro que o Espírito Santo só sai daqui com o último salto. Não sai antes, tá? É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fica bem claro, ele vai estar nas 2 testemunhas dos 144 mil. E depois ainda tem esse período chamado milênio, ó. Para depois vir novo céu e nova terra. Aí cai fogo do céu e o Espírito Santo continua convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque não tem como ninguém confessar a gente que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Só se confessa que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Paulo escreveu isso aí, eu creio assim. Então, estamos corrigindo aqui os teólogos que erraram. Erraram porque eles estavam na infância da teologia. Mas vieram os revisores. Aí os revisores estão corrigindo. Aqui Ezequiel 37. Vê só a ressurreição dos mortos. Aqui Ezequiel está representando, tá bem? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um
vale que estava cheio de ossos. Então Deus levou aqui o Ezequiel ao mundo dos mortos. Levou ele espiritualmente ao mundo dos mortos, aonde estão depositados todos os mortos do mundo, todos. Tem uma referência aqui a Israel e tem uma referência aqui a todos. Vamos lá. E me fez andar ao redor deles. Deus levou-se o Ezequiel pelo mundo dos mortos, no meio dos ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, sabe aquela expressão? Deus do céu, misericórdia. Senhor Jeová, Senhor que sabe, tu que sabe. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui está representando o Senhor Jesus, tá? Que é o Senhor Jesus que dá a palavra de ordem. É Ele que ressuscita os mortos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Aqui está a ressurreição dos mortos. Aqui está o grande dia da volta de Jesus. Ele vai dizer isso. Essa palavra que o Ezequiel está dizendo aqui, no vale de ossos secos, é o Senhor Jesus que vem e diz: é assim, todo mundo vai voltar a viver agora. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído porquanto eu profetizava, e eis que já que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Que é aquela pergunta, né? E aí? Não está desintegrado? O pó já não virou pó? Já não virou cinza? Já não virou comida de peixe? E o que foi cremado não virou faísca? Só que a palavra do Senhor Jesus vai reconstituir o corpo humano. Esse aqui. Esse corpo vai ser reconstituído pelo poder que Jesus tem. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Olha aqui o nervo voltando. O mesmo corpo que foi formado no ventre da mãe, e o mesmo corpo que cresceu, se nutriu, envelheceu e morreu, agora está passando pela sua ressurreição. Cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, porque o corpo vem primeiro. Olha que negócio interessante. O corpo dos santos está na sepultura, e o espírito na Jerusalém celestial. Então Deus traz o corpo de volta. Então o que diz? Nós temos que vir buscar o nosso corpo. Quem morreu vai vir buscar. Como que vem? Outra profecia. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos. Está vendo aqui, ó? Da onde que vem? De cima, está vendo? Ó? Do vento. Então vem de cima, vem dos quatro ventos. E o corpo? Do vale de ossos secos. O corpo da terra e os espíritos da Jerusalém. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Olha aqui a ressurreição. Nós, os que morremos em Cristo, viremos aqui para entrar no nosso corpo, e ninguém vai entrar no corpo de ninguém, porque aqui não é espiritismo. Espiritismo é cada barbaridade que o povo crê. Não, você vem buscar o seu corpo de volta. Quando você voltar, está prontinho, porque o Senhor guardará o seu corpo. Está escrito, ele guardará o seu corpo para que ele não veja a corrupção. Está escrito. Como assim? Ele vai guardar a semente do seu corpo. Aonde tiver o seu corpo é semente. E como o seu corpo é semente, vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a semente. 1 Coríntios capítulo 15. Nessa aula a gente vai até o limite do último minuto. Porque depois a gente não sabe quando volta para o assunto, né? 1 Coríntios capítulo 15.
versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí Paulo dá aquela lapada paulina, né? Aquela chinelada santa. Paulo fala: insensato. Chama insensato. A pergunta ele fala: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como? Oh, que mistério, meu irmão do céu, que mistério. Por isso que a gente tem que vir aqui para o tribunal de Cristo, para os irmãos entenderem. Ele dá o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das árvores. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aí Paulo conclui: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí, meus irmãos, deixa eu, apagar aqui, para a gente ilustrar o que o apóstolo Paulo tentou nos dizer, né? Basta a gente entender. Ora, você não semeia o pé de limão, você semeia a semente. Então está aqui a terra, você pega e joga a semente. Ou você joga a semente no pé de laranja, ou a semente no pé de jaca. Então aqui vai nascer limão, aqui vai nascer laranja, e aqui vai nascer jaca. Quando você compara a semente com a árvore, qual é a semelhança da semente com a árvore? Qual é a semelhança? Nenhuma. É nenhuma. Você não olha para a árvore e fala: como você é igual à semente. Você sabe que é totalmente diferente. A Bíblia está revelando que esse corpinho aqui, com 2 braços, 2 pernas e 2 olhos, esse corpo aqui não é a árvore. Esse corpo aqui é semente. É um corpo fraco, é um corpo corruptível, um corpo mortal, um corpo que é chamado de carne e sangue, que não pode entrar no céu. A carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Se não herdará, não herdará. Para que eu preciso disso aqui? Isso aqui é semente, é a base. Todo o corpo da glória que nós vamos viver para sempre com Deus está aqui potencialmente. É esse daqui. Só que ele é só uma semente, ele é só uma potência. Ele não é o corpo que há de vir. Não é. Então isso aqui já começa a me esclarecer. Qual vai ser o corpo que eu vou ter na ressurreição? Paulo fala: calma, porque nem todo corpo é corpo. Um é corpo de peixe, outro é corpo de pássaro, outro é corpo de bicho da natureza. Um é o corpo do sol, o outro é o corpo da lua. Um é a glória do sol, o outro é a glória da lua. Então, quando você semeia, não seja insensato, você semeia só a semente. Mas na ressurreição dos mortos, o que vai levantar da sepultura, pode esquecer, não é esse corpo que você tem hoje desse jeito. Vai ser transformado. E essa transformação, nem o olho viu e nem o ouvido ouviu e não subiu ao coração do homem. Nós não sabemos ainda. Só sabemos que você vai semear corpo animal e vai recolher corpo espiritual. E Paulo fala: assim como
um astro difere em outro, de outro, em glória, assim também será na ressurreição dos mortos. O que significa, meus irmãos? Que nem todo mundo vai ter lá a mesma glória. Não vai ter a mesma glória. Nós vamos diferir em glória um do outro. Todos de vestes brancas, todos santificados e justificados, todos lavados no sangue do Cordeiro, todos salvos, mas as obras que nós fizemos aqui, a semente que a gente plantou, isso aqui está sendo contabilizado lá em cima para esse dia aqui, ó. Até que seja um copo d'água fria, não foi recompensado ainda. Cristo deixou bem claro: guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens para seres vistos por eles. Guardai-vos. Quando você perceber que você está fazendo para o seu pastor, que você está fazendo para você, que você está fazendo para aparecer, Cristo fala: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para seres vistos por eles. Não é que você não pode fazer pelo seu pastor, você pode fazer pelo seu pastor, mas você não pode fazer para ele, como se ele fosse te recompensar. Cristo diz: o meu galardão está comigo, não está com o seu pastor, não está com o seu professor, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. O meu galardão está comigo, para dar a cada um de vós conforme as vossas obras. Então, um galardão, vossas obras no plural. Está com quem? Com Cristo. Porque quem vai recompensar? O Cristo. Ele diz: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão diante do vosso Pai que está nos céus. Se você faz a sua oração para ser visto pelos homens, vai cobrar a recompensa deles. Se você dá a tua esmola para ser visto pelos homens, vai cobrar a recompensa do mendigo para quem você deu a tua esmola. Se você jejuou para ser visto pelos homens, vai cobrar dos homens a tristeza do seu coração. Então, quem fizer e der um copo d'água fria, como o meu amigo deu para mim aqui, para ser visto pelos homens, olha como eu sou um bom atendente, ele foi lá prestativamente. Eu vou beber água, estou bebendo, agradeço ao Senhor, tá bem? É o galardão que eu lhe dou. Muito obrigado. Só que o Senhor Jesus, ele pegou e usou uma hipérbole dizendo: de maneira nenhuma perderá o seu galardão, porque ele não fez para ser visto. E ele não fez para o professor, mas fez pelo professor. Fez em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Porque de maneira nenhuma você perderá o seu galardão, porque na segunda parte da aula a gente vem para cá, para o tribunal de Cristo. Cada obra que você faz é semente que fica guardada no seu coração. Ah, mas eu peguei, eu vendi os meus bens, né, e levantei um montante de dinheiro e depois entreguei aos pobres. Mas se não tiver, não adiantou. Então, já que você pode ganhar galardão dando um copo com água fria, qual galardão você pode ganhar entregando seu corpo para ser entregue pela obra de Jesus? Muito interessante isso para nós. Quantos de nós aqui vamos entrar no tribunal de Cristo tendo as mãos vazias? Muitos de nós. Porque foi dado na nossa mão, cada um de nós um talento. 1, 2, 5, uma habilidade, uma competência. Alguma coisa você recebeu da parte de Deus para servir ao Senhor com esse talento aí. Quer dizer, o que você precisa para se enriquecer está nas suas mãos. Agora, se você enterra na terra, faz para você mesmo, faz pelos homens, não faz com a consciência do Senhor, um dia ele vai requerer. E no dia que ele requerer, cadê? Você tem que entregar. E tem que entregar trabalhado mesmo, não pode entregar ocioso. Por que estáis ociosos todo dia? Não pode. Quer dizer, a acomodação nas coisas de Cristo deve nos incomodar. Estar acomodado tem que te incomodar. Fala, meu irmão. Que nem sobre aquele lá que ganhou, que teve só tinha, como o rei voltou, né? Ele só tinha acho que Talento. um talento só, né? Ele falou assim: mas cadê os outros? Só ganhou um. Isso. Não fez nada.
Não fez nada. Não fez nada. Então tem pessoa aí que tem alto, baixa estima, que acha que não presta para nada e que não consegue desenvolver o mínimo que recebeu. Então o mínimo que eu recebi é com o mínimo mesmo que eu vou trabalhar, porque no pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Então não tem mais essa justificativa. O que você precisa está na sua mão. E a gente termina para ir no café, lembrando que o Senhor Jesus disse: granjeai para vós tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então granjeai para vós bolsas eternas no céu, aonde não tem nem ladrão, nem ferrugem e nem traça. Dá para ser assim? Dá. O Senhor Jesus ele falou: se algum de vocês violar um dos menores mandamentos, será chamado menor no reino dos céus. Mas se um de vocês cumprir o menor dos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado grande no reino dos céus. Ah, mas eu não estou fazendo obra nenhuma. Jesus falou assim: olha, alegrai-vos e exultai, quando mentindo disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Se você suporta a aflição, a perseguição, a calúnia, a injúria, o mal que os outros te fazem, e você tem a oportunidade de devolver um Mike Tyson na cara do cara, viu? Porque tem gente que merece. Mike Tyson, Holyfield, Muhammad Ali, né? Ah, tem gente que merece gigantes do ringue na cara, então ruim que é. Mas se você consegue suportar a ira do seu coração e não devolver a bofetada, Jesus falou: assim fizeram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram eles também. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque obra não é só ir lá